Bora, galera do É da Luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte do É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário e os seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega! Bora, galera do É da Luta. Estamos aqui em mais um episódio do É da Luta. Tendo o privilégio, a satisfação, o prazer de receber o sensei Genivaldo Ribeiro, sexto dan de Karatê, junto com seu filho Tayuri, para falar um pouco do Karatê, a história do Karatê, a história desse sensei que rodou o Brasil, difundindo o Karatê, passando suas informações, passando a sua bagagem de ser humano, de mestre, teve várias passagens impressionantes, passou um tempo inclusive com o pai do Lyoto Machida, colaborando no processo da associação dele, muita história para contar, muita honra em recebê-lo, Sensei Genivaldo, Tayuri, sejam bem-vindos, boa noite, dê uma boa noite para a rapaziada aí, fica à vontade, vamos bater esse papo. Boa noite a todos, agradeço aqui estar aqui no É da Luta, é importante que esse tipo de programa, até porque a gente que luta sabe a dificuldade que tem de divulgar todos os esportes de arte marcial. Nós não temos todo esse espaço. E quando aparece uma abertura dessa, eu acho excelente, até para podermos interagir entre vários esportes e com todos da luta. E passar um pouquinho do que a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe tenta transmitir para os outros, tá? Vamos embora. Pouquinho é falsa modéstia dele. Tayuri, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que pode... Pode falar que chega. Ah, pode chegar e falar que chega, então tá certo. Deixa aqui. Tá aqui, tá bom. Pronto. Falar um pouquinho mais alto é a rocha. Pronto. Boa noite, pessoal. Uma satisfação pelo convite aí do João. Tá nesse programa hoje, tendo essa entrevista aqui com meu pai. E vamos falar sobre karatê, sobre arte marcial. Vamos embora. Quer dizer que eu estava vendo um pouco do seu material, sensei. O senhor é do Brejo Paraibano, de Guarabira, né? Guarabira. Ali é a melhor terra do mundo. Eu tenho muito carinho por aquela terra ali. Ali eu aprendi a comer alfininho, festas de reis, aquela região ali do Festa Brejo, da Luz, Festa da Luz. Mas eu saí de lá com em 1969, com 5 anos de idade. Saiu novinho. Eu nasci em 64. 64. Quando vim pra cá, eu era louco por luta. Primeiro que naquela época, nos anos 70, por ali, você começava a brigar cedo. A rua não era brincadeira. O bicho pegava. Pegava. Você chegava num lugar, era briga pra cá, não tinha isso. Mas todo mundo depois ficava amigo, hein? Ninguém ia matar o outro. Porque... Não tinha aquele instinto de ir fora depois, não. Não tinha. Aí eu era louco por luta. Aonde que tinha karatê? Eu confundia karatê com Kung Fu, assistia aqueles filmes do... Bruce Lee? Não era nem o Bruce Lee. Eu era louco para assistir o filme do Bruce Lee, rapaz, mas era 18 anos. Aí eu já morando... Quer dizer que era para de maior, né? Era 18... Curiosidade. João Pessoa, era 18 Curiosidade, anos. eu não sabia. Eu tentava comprar ingresso, tentava entrar, não tinha jeito. Aí eu voltava para Guarabira, ia lá visitar os parentes, aí entrava no cinema, que lá era liberado.
Então, Kung Fu, para mim, judô, aquela coisa toda dos filmes, para mim era tudo karatê. Entendi. Era uma coisa só. Aí foi, que aí a gente vai ver distinguindo, né? Porque uma coisa que a maioria não sabe, nos anos 70, 60, 70, o nome karatê, ele era o top, assim, de vanguarda, karatê. Aí o que acontece? Muitas pessoas pegaram carona nesse nome, karatê, aí tinha karatê chinês, que era o Kung Fu, karatê coreano, entendeu? Aí quando começa o karatê, não teve tanta, o boom, aí você vê que apareceu o nome taekwondo, o Wing Chun, mas falava, não, ali é karatê chinês, karatê tal. Tinha uma história de boxe chinês também. Que é um tipo de luta chinesa. Agora você pega o judô, até os filmes que tinha chinês, judô era Kung Fu vence. Quando a gente via, era uma luta de judô com karatê. Entendi. Era toda uma misturada. Mas isso incentivava as pessoas a praticar luta. Nesse contexto de briga de rua, foi quando eu comecei a iniciar o karatê. No Judô Clube Pessoense, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Judô Clube Pessoense fica hoje onde é a Telemar, a antiga Telemar. Lá no era centro. Ali embaixo, ali era um pronto-socorro e o Judô Clube fica em frente para a Telemar. Quem é que era à frente do Judô Clube? Era Onassi Carneiro. Ah, Onassi. Onassi Carneiro. É uma figura muito conhecida, muito respeitada no judô. Isso, eu acho que ele era aluno do Kawamura de Recife. Foi ele que trouxe o Kawamura para cá? Eu acho que ele tinha uma ligação muito forte com o Kawamura, era o Onassi. E no Judô Clube Pessoense ensinava karatê o Isaías Pereira, que foi professor no Sesc. O Isaías era faixa marrom. Certo. Aí, naquela época, muitas vezes não tinha professores assim, era raro ter faixas pretas. Até um kimono, quando a gente viu um kimono daquele que vinha no sul, pra gente era, o cara faixa roxa, um verde, era coisa rara você ver. E o faixa verde naquela época, eu não troco a minha faixa verde por muitos quarto dan, quinto dan de hoje. A minha faixa verde da época e os faixa verde da época. Sou forçoso a concordar com o senhor. Entendeu? Aquela época era fora de série. Um faixa vermelha, a gente usava faixa vermelha tranquilo, se garantia. O karatê, a maneira que era feito, o Isaías ensinava, depois do Isaías, veio quem? Quem começou o karatê em Campina Grande? João Pessoa. Uma coisa que favorecia aqui, várias pessoas praticaram o karatê por livro ou por pessoas que eram embarcadas em Cabedelo. Muitas pessoas. Tinha um professor, eu não conheço ele bem, era o Wilson, que ensinava em Cabedelo. Naquela época existia a pesca da baleia. Aí tinha um pessoal japonês, uma colônia japonesa, o pessoal vinha, levava essas baleias, tirava o filé mignon e levava para o Japão. Então tinha muitos japoneses que ensinavam vários tipos de karatê. Muitas pessoas aprenderam. Deixa eu só destacar aqui uma coisa para a comunidade do Ed da Luta. Eu acho que é bem interessante essa informação. O senhor está me dizendo que o primeiro contato do karatê na Paraíba foi por intermédio desses japoneses que vinham para essa baleia, ou já tinha tido um em contato? João Pessoa, Cabedelo foi um ponto importante. Certo. Agora, em 70, 72, existia 2 estudantes de engenharia elétrica na Universidade de Campina Grande. Esses 2 estudantes são do Ceará. Certo. Eu não estou lembrado o nome deles. Eles treinaram e davam aula, eles eram faixa vermelha. Certo. Eles treinavam com o professor Heraldo, lá do Ceará, que é uma escola muito boa também. Professor, excelente professor lá no Ceará. Esse pessoal era aluno e ensinava karatê num local afastado e, paralelo, tinha a academia do Ivan Gomes. Foi quando o Ivan Gomes... Em Campina Grande, em 73, por aí, 70, ele trouxe o Arlindo Pereira. Certo. Que era de Brasília e trouxe para lá. Certo. Ficou ensinando karatê lá. Aí o Arlindo teve contato com o pessoal da família Caribé. Pode falar. A família Caribé trouxe, na época, é uma das famílias mais famosas de karatê, muito forte o karatê dele. Para vocês terem uma ideia, de modo direto ou indireto, o karatê do Nordeste tem influência dos Caribé.
Caribé era Bahia. Bahia, karatê da Bahia, a famosa Ascaba. Quem sabe karatê se conhece o que é Ascaba. Ou quem, se não conhecer o que foi Ascaba, não sabe o que é karatê no Brasil. Tá? A Bahia conseguiu um polo forte que era quebrou aquela bolha que era Rio, São Paulo. A Bahia fortaleceu. O Arlindo, quando veio, teve contato com esse pessoal da Bahia e recomeçou lá a treinar, porque o karatê que ele tinha treinado não era aquele karatê que deveria ser. Aí ele recomeçou. Nessa época, quem morava na Bahia era o professor Matida. Era o diretor técnico da Ascaba. Porque a Bahia tinha o finado Denilson Caribé, que é considerado, o patrono do karatê brasileiro. O patrono. Qual o nome dele? Denilson Caribé de Castro. Aí, uma coisa, Sensei. O Machida, ele era de que região do Brasil? Não, o professor Matida, ele não é brasileiro, ele é japonês. Ah, ele é japonês. Japonês. Não é NC, é japonês mesmo. É japonês legítimo. Ele veio aqui na média com 22 anos, 23 anos. Ah, já veio direto pra Bahia, não? Não, ele veio para São Paulo, Tá. Rio, São Paulo. Ele trabalhou lá com o professor Sagara, em São Paulo. Primeiro, antes disso, existia uma colonização. Todo japonês que tinha que vir para o Brasil nos anos 60, 70, ele tinha que ir para o Pará. Certo. Ele tinha essa colônia de Tomé-Açu, que inclusive o Kimura do Jiu-Jitsu trabalhou lá também. Kimura Certo. do Jiu-Jitsu. Que fez uma luta homérica com a Hélio Gracie. Certo, mas É esse Kimura ou é o outro Kimura? O Kimura é o que trouxe o Jiu-Jitsu para o Brasil. Ah, o diplomata. Que conheceu- Não, o que foi professor dos Grayson. Então, é porque, em Belém do Pará. ele era diplomata e foi como diplomata pra Isso. lá. Né? Então, o que acontece? O professor Matida, nesse período até 78, ficou em Belém, na Bahia, Na Bahia, com os Caribé. trabalhando com Caribé. Foi contratado para administrar a parte técnica do karatê. Melhorou muito. A família Caribé tinha essa coisa. Quando ele queria alguém bom, ele chamava. Então os caras já tinham uma consciência de chamar os melhores, preparar um time forte. Tinha os melhores e tinha uma coisa. Não tinha essa coisa de ninguém dizer, que não vai não. Ele era forte mesmo. Tinha uma personalidade fora de série. Tá? Tinha o pessoal de São Paulo, o professor Okuda, que era muito forte também, que muita gente saiu dele. E o professor Matida ficou um tempo morando na casa de um professor chamado Sagara, que é irmão do Antônio Ninoque, aquele do Vale, que fez o Jangue Fati Que fez o evento, criou o evento. da Selva. Até hoje ele é sócio. Isso, na Amazônia. Que foi senador por lá também. Ele é irmão do Sagara. Ele tem 9 irmãos. Poxa. E ele tem outro irmão no Rio de Janeiro, que era muito famoso de karatê, o professor Antônio Ninoque, que era sócio do Paulo Góes, um grande lutador do Rio de Janeiro. Paulo Góes, Certo. falecido também. Então, o professor Tanaka, o professor Matida ficou com esse pessoal, porque quando vinha japonês, ficava entre ele e daí, né? Aí o Denilson Caribé, veja como é a coisa, o Denilson Caribé participou de um evento que foi escolhido em Brasília para ser quem ia ser o instrutor da Polícia Federal. Certo. Aí foi tipo um campeonato, catar a luta. Professor Matida, primeiro em catar e primeiro em luta. Caribé, segundo em catar, segundo em luta. Certo. Decidiu com ele. Aí o Caribé, eu posso lutar com você? Trocar mesmo, porra? Aí lutou com ele. Como era, Isso o Matida me falou, né? como eram as lutas naquela época? A porrada comia mesmo? Normal. A gente não tinha esse negócio, arremessava, jogava. Não é, cara, nós temos Mão limpa. tudo. Mão limpa e arremessa. Karatê tem arremesso, derrubar tudo. Quem diz que não tem, tá treinando um karatê, outro tipo de karatê. Tá? Eu aprendi a dar tomonague, arremessar com karatê. Porque luta não é estática. Se você pegar o karatê dos anos 70, você pegar o próprio jiu-jitsu dos anos lá atrás, muita O próprio coisa... judô. O próprio judô. Foi adaptando, porque a luta não é estática, ela não é parada, ela não é quadrada. Então a gente vai adaptando. O que é bom naquele lutador, o que é bom naquela luta, a gente incorpora. E você tem que incorporar, isso faz parte.
Se você luta hoje de uma maneira, amanhã vai lutar e outros te vê, se você é um cara que aparece, você não pode repetir a mesma luta. Se repetir... Verdade. Usar a mesma estratégia. A mesma estratégia, não é? Vai perder. A própria luta também se modifica, adapta. E o karatê tinha isso, é isso que eu gostei, porque a gente arremessava, a gente jogava, batia, não tinha essa coisa de em cima, não. Ia pro chão, jogava, pá, aprendia isso, isso fazia parte da luta. Top. Era normal isso, o karatê na época. Então, o karatê na Paraíba, quando, por exemplo, esse período aí eu treinei com Isaías Pereira, até um certo tempo faixa amarela, depois eu fui com o Arlindo, porque o Arlindo estava mais próximo da família Caribé. E eu achava que ali ia melhorar mais. Não porque o Isaías, não gosto muito de Isaías, mas fui e ficamos. O Arlindo, depois treinei com ele até faixa verde. Aí fui embora com ele para Unai, Minas Gerais, em 81. Fui morar em Unai. Tinha quantos anos mais ou menos, senhor? 17 anos, 16 anos para 17. Aí fui para Unai, passei um ano lá, em 81, voltei, faixa verde. Fui, voltei, tá. Aí o professor Matida veio ministrar curso aqui. Aí ele começou a olhar, com o Arlindo. Quem trazia antes o professor Matida aqui era o Arlindo, e trazia a família Caribé. Se o senhor permitir, só contextualizando o pessoal do É da Luta, para quem não sabe, o Machida que ele está falando é o pai do Lioto Machida. Só para o pessoal entender aqui. E do meu ponto de vista, se for olhar como lutador, o Matida é mais. É porque não tem filme. Pode falar aqui, a turma tem que entender a história real. Estamos aqui para trocar essa ideia. O pai, quem conheceu o pai, São Paulo, aquela era muito de desafio, de lutar, tudo. Quem conheceu o pai sabe. Esses desafios, professor, aconteciam como era em praça pública, escolhiam uma academia? Não tinha tablado não, era chegar na academia e lutar com o cara. O cara é lutador, tá? Você é academia tal? Vamos lá. Ia lá e desafiava mesmo. Lutava, não importava quem. Ou chegar na academia. Fechava a academia. E lutava. Eu participei de um único assim aqui, que era um desafio e que ia ter um evento e que o empresário... Primeiro o cara ligou para minha casa me desafiando, né? Porque eu lutava direto. Tá bom, vamos lutar, arruma um empresário que paga a bolsa. Depois ele arrumava, me machuquei, não sei o quê, só que já tava na praça a conversa. Aí eu falei, meu irmão, é o seguinte, ou tu luta ou tu vai apanhar no meio da rua, irmão. Aí o mexicano me emprestou uma academia ali no centro, fechou, a bilheteria que desse, quem coubesse dentro, era de quem ganhasse, né? E lotou. Foi o evento que eu mais ganhei dinheiro. Se eu soubesse, tinha feito mais daquele. Mas aí... Mas nesse negócio aí é porta fechada. Porta fechada. Ah, não tinha público. Não tinha público. O testemunho é outro. Não, o karatê não é normal, não aceitava essa questão de lutar em ringue. Questão de mercantilista. É lutar pra vida ou morte. Questão da honra. Isso sempre teve, entendeu? Isso atrasou muito e muita gente não subir no ringue. Por exemplo, aí voltando a essa questão da Paraíba ainda, né, para a gente chegar aqui, tinha muitas pessoas que ensinavam, parou tudo, mas o karatê da Paraíba, quem deu esse impulso, de certa forma, foi o Isaías e o Arlindo, são pessoas que deram essa parte. Depois, aí vai surgindo outras pessoas, O é aluno desse pessoal, Carlinho, que se chama Carlinho lá em Campina Grande. Aí foi formando aluno. Hoje tem gente que eu nem conheço mais. Então eu já... Normal, evoluiu muito, muita gente aí como realmente. Tem gente que eu não... Eu fundei aqui a Federação de Karatê Tradicional. Quando eu fundei aqui, porque surgiu 2 divisões no Karatê. Karatê Esporte e Karatê Tradicional. Aí eu fiquei com a Tradicional. Por quê? Porque estava Tanaka, estava professor Matida, estava professor Sasaki, professor Inoki e professor Tanaka. Então eu fiquei na linha... Isso foi em que ano mais ou menos, isso aí? Isso foi em 87. Certo. 87. Aí fiquei do lado dele, no tradicional. Ficamos no lado onde... E fizemos umas competições que era aquele estilo. Não tem categoria de peso, pequeno luta com grande, era... Nesses períodos eu não ganhei, não cheguei a ser campeão, mas eu ficava ali no terceiro, às vezes, né? Aquela coisa toda. Aí tem o Vinícius Anthony, né? Que treinou o Vitor Belfort, não tem? Vinícius conhecido, ele faz os vídeos, tá? Ele é de podcast também. Ele é contemporâneo meu da gente lutar, fazer treinamento, tudo.
Aquele pessoal todo me Ele conhece. até falou que se o Belfort é bom de treinar, mas é ruim de pagar. Aí, Foi ele, não foi eu não. Foi ele. Foi ele. o Vinícius é nossa época. Aí quando essa parte aí que eu fui pro Pará, já em 87, quando eu peguei faixa preta em 85, o professor Matias, você quer ir lá pro Pará? Aí fui para lá em 87. Aí, 87 eu fiquei lá, retornei, segundo Dan. Depois, aí fundei aqui, tradicional, essa coisa de fundar a federação, as duas federações, modalidade. Uma dizia que não era, mas foi. Existe alguma diferença no exercício da luta, na atividade da luta, entre o tradicional esportivo ou uma questão eminentemente de nomenclatura? Não, existe. Existe. Quando você fala karatê, budô, o budô é o quê? Espírito do guerreiro. O budô você vai treinar tudo. Você não vai treinar só aquela parte da competição. Certo. Vamos supor, mesmo o Vale Tudo no ringue, ele tem uma lei, ele tem um regulamento, tem tudo. Então, ele tem uma norma que tem que seguir. Como budô, eu vou treinar mais amplo. Certo. Porque tudo pode ser luta, não pode? Sim. Então é mais amplo do que aquele regulamento. Quando você só treina um regulamento, você vai ficar o quê? Bitolado a treinar aquele regulamento. Quando você vai fazer outra parte, que é outro regulamento... Que é uma parte da luta que eu não gosto muito. Eu acho que luta ela tem que ser exercida em seu pleno sentido amplo. Né? Você tem que treinar o cara para saber lutar, saber se defender. Quando você torna a coisa comercial demais, você tira a essência e a eficácia da luta. Entendeu? O que eu acho importante no karatê antes? Você não treinava para competição, você treinava karatê. Era mais amplo. Então você ia competir, era apenas uma passagem da competição. Hoje você treina o quê? A competição. Você treina o que vai cair na competição. Essa pessoa que só treina a competição, se precisar agarrar... Exemplo. Algumas pessoas, já vi várias pessoas assim, eu falando, vem cá, o que é que você treina? Você tá... eu treino um pouco de boxe, tô treinando judô para um pouco, tá? Agora jiu-jitsu para chão. Eu digo, e karatê, você treina quando? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando o cara treina uma arte mesmo que treina, é tanta coisa na arte que não sobra tempo. Verdade. Eu posso olhar outra arte, aprender aquela olhando. Isso é verdade. E assimilar para mim. Isso é verdade. Mas veja bem, eu tenho que fazer exercício dentro do karatê, eu tenho que bater makiwara, que hoje ninguém quase bate, para ter kime, pancada, saco, lutar com o adversário, treinar com... Isso vai me tomar o tempo todo. Como é que eu vou ter tempo de praticar outra arte que é meu tronco é karatê? Meu tronco é o karatê. Os outros eu posso pegar aqui. Eu pego aqui, eu pego aqui, eu pego... Ou não é? E vou incorporando na minha luta. Perfeito. Eu sempre desconfio de cara que tem 10 faixas pretas de várias modalidades. Eu acho que sabe muita coisa. É igual minha mãe. Minha mãe é encanadora, é médica, é pedreira, ela quer dar pitaco em todo mundo. Mãe, calma. Tá me escutando. Aí, ó, por exemplo, uma coisa, essa questão do Vale Tudo, né? Lá no Pará tem um amigo nosso que é contemporâneo também. Mas o senhor falou uma coisa, eu falei para descontrair, o senhor falou uma coisa, me permita, muito séria, que é a questão da especificidade. E, de fato, quando a gente quer dominar com propriedade várias linguagens da luta, termina a gente não dominando absolutamente nenhuma. Eu acho, porque é o seguinte, vamos no meu caso, karatê, eu vou falar de karatê. Karatê existe quando você se incorpora em 3 coisas, kata, kumite e kihon. Kihon é fundamento. Kata é uma forma de luta que te dá uma visão no cérebro muito boa. Ele te dá uma visão assim muito ampla de várias situações de lutar com pessoas. A visão, a maneira de fazer. É uma forma, tá? E o kumite, que é a luta. Dentro desse comitê tem vários tipos de fundamentos de luta. Um é mais parado, outra tal, está movimentando, no chão. Então, você tem vários tipos de luta que você vai praticar. Arremessar, o cara pegar aqui, tudo dentro do karatê.
O bunkai é o kata, as formas de kata, que você vai colocar na prática. Para que serve aquele movimento que faz isso? Porque tal movimento faz isso assim, outro faz aqui, outro é assim. Tudo isso depois tem a prática. Muita gente faz isso, a forma, mas não treina o para que serve. O conceito. Você tem que... Não adianta só fazer a forma e não sei para que usar. Isso é importante. Chama-se bunkai. A maioria não pratica. Aí eu vou praticar arremessar, vou praticar luta de várias coisas. Eu tenho tempo de praticar outras coisas. Se eu for me dedicar, eu vou ter que me dedicar. Outra, eu vou entender de distância de luta. A distância no karatê é muito importante, porque eu luto distante. O judô eu tenho que pegar. O jiu-jitsu, de certa forma, eu tenho que chegar perto. No jiu-jitsu nós temos tanto essa compreensão da importância da distância para uma luta como o karatê, que uma das coisas que a gente treina, obviamente nem sempre a gente sai feliz nisso, é encurtar a distância, porque a gente sabe que já prejudica um pouco Justamente o movimento do karatê, porque a potência do... Tô falando numa visão de leigo, porque eu não domino luta de strike, karatê, kickbox, muay thai. Minha luta é jiu-jitsu, minha base é grappling. Então a gente tem uma compreensão, e eu posso estar errado falando minha compreensão como luta de jiu-jitsu, que para você ter uma potência no soco, no chute, você tem que fazer o movimento completo. Quando eu encurto a distância e sacrifico um pouco essa movimentação, no mínimo eu vou tirar um pouco da potência dessa pancada. Certo. Isso é uma leitura nossa de leigo enquanto... Isso. Aí o que é que acontece? Dentro de karatê, a gente tem 3 tipos de distância. Certo. A curta, a média e a distante. Certo. Dentro dessa curta, é onde a gente vai trabalhar isso, que a maioria, como não luta, é mais competitivo, não aprende a encostar e bater aqui, por exemplo. Vocês têm, né, esse circular, nós temos também. Nós temos isso, nós temos assim, mas não praticam. Certo. Então, como é que você vai praticar golpe vibratório? Golpe de percussão aqui? É curto. Mas o cara não treina curto, ele treina tira-ponto, que é distante. Você vai chutar, você tem que saber chutar curtinho aqui. Mas ele bem curtinho mesmo. Tudo tem, mas para isso você tem que desenvolver a técnica. Tem que praticar. Justamente, entendeu? E existia uma coisa que eu venho compreender hoje através de um professor chamado Shirai, Hiroshi Shirai, que é esse. Ele mora na Itália, japonês, era do grande time do mestre Nakayama. Nakayama, para quem não conhece, graças a JK com Nakayama à frente, ele mandou instrutores para toda parte do mundo. Foi ele que mandou. Se hoje o karatê tem toda parte no mundo, se deve a Nakayama Sensei. E outra, todo o livro de Nakayama Sensei não tem escrito Kyoshi, Shihan, não tem. Sensei. Ou Sênio, ou Júnior, iniciante. Essas duas palavras que vocês falaram inicialmente, significariam o quê? Se Shihan traz para o português. E Kyoshi, mestre e grão-mestre. Tá. Por que a gente não fala? Sabe por quê? Porque mestre, se você está aprendendo, você não é mestre. Você está aprendendo, você é aluno. Por isso que eles evitavam de colocar eu sou mestre. Nenhum desses grandes mestres falavam mestre. Eles sempre chamam sensei. Entendeu? Exemplo, no Pará, quando o pessoal hoje começou a questão do Vale Tudo, tem um amigo meu que eu ia falar, o Paulo Afonso, foi ele que iniciou o Vale Tudo com o karatê, bem dizer. Lutando. Lá no Pará, em Belém. Ele Paulo lutando. Afonso. Ele lutando. Era sem luva, sem nada. A época eu lutava também era sem luva. Lutou, Nunca lutei de luva, desmaiou muita gente com coisa, tudo. Aí ele disse, e aí, Paulo, como é isso? Não, tá vendo? Esse golpe curtinho ele dava, fora de série, ele é mais alto, ele é da sua altura. Para mim, foi, da minha época que eu competi, foi um dos melhores atletas, 4 vezes campeão brasileiro. Era muito bom, muito bom. Entendeu? Fortinho. Forte. O Vinícius conhece ele. Eu quando lutava era mais forte também, porque Isso. você se cuida mais, né? Tem um ritmo mais de atleta. Ele é bom, era companheiro meu. Então, quando ele começou a lutar, lá no Pará, que estava no auge lá em Belém, você se lembra, né? Nos anos 90, né? Aquela questão, Sim. tu tá se impondo. Ele Eu foi... sou da geração de 90, Pronto. né? Esse cara, ele foi o... Se você depois pesquisar, o Paulo Afonso. Foi ele que começou lá. Aí depois
Mas é um cara que não teve essa chance de alguém colocar ele Um para... empresário certo, né? Ou levar, não sei, né? É porque na década de 90 eu posso estar enganado. O Norte hoje é um dos locais mais fortes de produzir lutadores de Lá é Wagner muito e tal. bom. Lá talvez na década de 90 já fosse, só que não era tão divulgado a nível Brasil, entendeu? Tem muita tava gente mais no boa. eixo 90, tava mais no eixo Rio, São Paulo, tava por ali o negócio. Até que no Nordeste a gente fazia eventos, mas o primeiro a furar essa bolha para o Brasil e para o mundo foi Sucata em 2019, quando lutou com o Dan Severn, então campeão do UFC. Mas até o Nordeste também, a gente fazia os eventos aqui entre a gente, mas não era tão difundido. Talvez nessa geração dele lá de 90 ainda não fosse tão reconhecido o Norte a nível nacional, entendeu? Justo, porque ficava tudo sempre resumido o quê? Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, perfeito. É Rio, São Paulo. Eles têm mais facilidade até de viajar para o exterior. Sim. Sim. Eu conheço pessoas muito mais jovens que eu, pessoas colegas, todos eles vão para o Japão de karatê. Mas eu vou te dizer uma coisa, aqui você aprende mais karatê do que às vezes indo para lá. Pô, isso é massa que você está falando. Porque assim, no jiu-jitsu, eu tenho vários amigos que estão em outros países e tal, enfim. E aí, João? Não tem nada diferente do jiu-jitsu que a gente pratica aí, irmão. Não tem. Não tem. Aqui, Pelo contrário, tem recursos que a gente tem daí que o pessoal aqui não sabe nem para onde vai. a gente tem um problema, eu Às acho. vezes são os assim, seguintes, às vezes são muito mais fortes, porque tem mais facilidade de suplementação, né? Assim, um Eles país têm mais rico, apoio. mais apoio. Eles têm apoio. Então, fisicamente, os caras são monstros, mas tecnicamente não tem aquele Eles refinho têm que a gente estrutura, assim, estrutura financeira, aquela coisa profissional, são Uhum. disciplinados nessa parte, tá? Aqui não, aqui você tem que fazer tudo. tem. Uhum. Então, dentro de karatê, se você quer aprender mesmo karatê, aqui tem muita gente boa que não conheceu. Ninguém conheceu um cara como Ronaldo Carla, não sei quem é do meio, o Paulo Góes, e é inclusive um cara muito bem quisto pela família Gracie, lá no Rio de Janeiro, o Ronaldo Carlo. E a história dessas pessoas pouca gente conhece. Se resume àquelas pessoas tipo eu, que o conheceu assim, ou na revista da época, mas não sabe a importância que esses caras eram de karatê. E, se o senhor me permite, essa falha cultural, ela não, infelizmente, ela não se dá só com o karatê. A Paraíba ela faz parte desse processo de ausência de memória, né? A gente está começando a escrever um livro aí sobre a história da luta na Paraíba e sobre todas as lutas. Eu estive gravando com o Sucata e vamos fazer um documentário junto também com a autoria. E a gente quer pegar desde lá do Ivan Gomes, porque uma pessoa como o senhor, uma pessoa como o Ivan Gomes, vários outros que eu nem conhecia, e quero ter o privilégio de bater um papo aqui no É da Luta, que tem feitos impressionantes de levar a cultura, porque quando o senhor vai e viaja tantos estados do país, o senhor não leva só a cultura, o senhor leva a cultura paraibana, o senhor leva a história do estado, o senhor leva a história do Brejo Paraibano, e essas coisas têm que estar nos anais da história. É muito triste, a gente tem muito pouco material disso. Isso é uma coisa incrível no Brasil. Parece que a gente tem raiva de quem tem um pouquinho de sucesso. Já notou? É verdade. Parece que o cara... O cara nem quer fazer o esforço que Não é? o outro fez, e ainda fica puto porque o cara tá gozando do esforço dele. Ele tem raiva, por exemplo. Fulano tá... mas a música dela não presta, ou dele... Pô, o cara, independente ou não, eles O gostam. cara fez a história, né? A gente não vê um monte de porcaria que é sucesso aqui também? Eu não Verdade. vejo eles criticando lá a porcaria que vem pra cá. Então deixa a gente levar pra lá também. Lógico. Troca a figurinha. Não é? Então, dentro da luta, acontece isso também o seguinte, tem uma coisa assim, parece que determinado segmento de mestres ou professores, ele não quer que aquelas pessoas apareçam. É como se ofuscasse o nome. Que é importante você conhecer. E isso é do ser humano, né? Porque assim, o fato de eu chegar aqui, eu sou do jiu-jitsu, eu vim do judô, sou do jiu-jitsu, e quando eu pensei o podcast Vai da Luta, eu falei assim, isso aqui é para todas as lutas. Eu faço parte de um instituto de integração social por intermédio das lutas de combate, ou Luta pelo Bem, que foi pensado pelo Black Belt Carlão, vereador de João Pessoa. Vamos fazer Luta pelo Bem. Em nenhum momento a gente pensou de fazer só para o jiu-jitsu. É um instituto que a gente alcança o karatê, a capoeira, o taekwondo, o judô, o kung fu, o boxe. Então, assim, a gente tem que entender que para a gente ter uma história legal, a gente não precisa suprimir a do outro, não. Justamente. Uma coisa não se comunica com a outra, né? É só você ver.
Aonde é que está a história? Se você pegar, é a maior dificuldade de ter a história do karatê. E quando você pega alguns, se resume ao estado dele, ou determinadas pessoas que se destacou. Pois vamos produzir esse material junto. Entendeu? Com a luta. Estou aqui à disposição do Karatê para a gente fazer isso junto. Entendeu? Aqui, dentro do Brasil, tem um cara ainda vivo, chama Flávio Costa, mora no Rio, muito bom, foi dessa geração. Você ainda De tem... 90? Não, Flávio Costa dos anos 60, ele está com 70 e pouco, ele tem... É o colega meu, eu gosto muito. É sem pai, né? O mais antigo. Tem ainda pessoas como na Bahia, muita gente boa, veterana daquela época. Teve um rapaz que fez um livro na Bahia sobre karatê, a história de karatê na Bahia. Tá? Então, mas fica, veja bem, não é uma coisa ainda tipo nacional, uma história que envolva... Que pegue todas as... Tá entendendo? Porque o senhor aqui falou de várias trajetórias de vários locais diferentes do país, né? Isso, o Mato Grosso mesmo, onde eu tô, pô, tem um Zanca lá, excelente karateca, é um guarda-roupa o cara, ele já é grande, já é... Naturalmente. Mas um grande karateca, tá? Amigo meu, tem outros lá, e você vai vendo, como você falou, no norte, é um celeiro de luta. Os caras são muito fortes. Muito bom. Tem dois moleques, teve até aqui no seminário de justiça, eu participei, lá de Manaus, o Mica Galvão, ele é estourador mundialmente. Até a voz é de criança ainda. Eu peguei agora, um animal lutando. Eu peguei um pouco do jiu-jitsu nesse período, 93 que eu estava, que começou lá, chamou um cara chamado Caju. Caju. Foi esse cara que começou a ensinar um pouquinho, a desenvolver lá. Ele é maluco, é um cara gente boa pra caramba. Ele mora na Suécia, ele fala sueco, francês, inglês, parece que é alemão. Aí ele trazia turista, tudo. Ele teve lá, mas foi ele que começou esse primeiro passo do jiu-jitsu nessa geração moderna, né? Não é da época do Kimura, que já é época antiga. Mas de 90 e pouco foi o cara que deu esse inicial, foi o Caju. Deixa eu perguntar pro senhor, eu estava vendo o material do Machida e ele falou de uma passagem que conheceu o Ivan Gomes e até proporam ali para fazerem uma luta. Teve isso por intermédio do Arlindo? O que aconteceu? Foi o próprio Machida falando que me falando que ele, segundo, eu já ouvi essa história assim, o professor Matida me contando, né? Que lá na academia ele chamou para lutar. Aí o professor Isso foi aonde? Foi na Paraíba? Campina Grande. Campina Grande. Aí disse, você conhece karatê? Ele, não, mas sei. Vou mostrar para você, depois a gente luta. Aí ele não lutou. Certo. Entendeu? Certo. Tanto é que o Arlindo foi ensinar karatê para ele. Entendi. Agora, segundo o Arlindo também Entendi. fala, muita coisa de aprender, mauá-shigeri, essas coisas, chute, coisa. Entendi. Tá? Ele tinha uma força fenomenal de agarrar tudo, mas não tinha ainda esses golpes que foi colocado. E antes, quando o Arlindo já levou o professor Matida para lá que aconteceu isso, aí o professor Matida falou uma vez que estava numa rádio para dar uma entrevista lá em Campina Grande, porque ele já começou a vir mais para cá. Aí estava ele e o Ivan Gomes. Ele disse, você se lembra de mim? Ele, não, se lembra que você foi lá? Você, pronto. Foi esse... Essa foi a passagem. Esse é o registro. Esse é o registro. Top. Entendeu? Top. Na Bahia, o cara falava assim, Caribé ia lá. Ah, quem é? Caribé era... aquela geração era muito forte. Assim, de karatê, de controle, era muito forte. Porque não se resumia... O que é que acontece? Quando a luta ela se resume ao regulamento da competição, o regulamento da competição se torna um estilo. Quando ela se torna um estilo, ela vai... engessando a luta. Isso é muito ruim. Entendeu? Então, a competição é importante? Porque muitas vezes a pessoa é tímida, a pessoa tem medo, a pessoa é insegura. A competição tem que dar essas condições de segurança para a pessoa participar. Agora, o professor, na aula, ele tem que ser mais amplo na maneira de ensinar. É isso que diferencia um budoca de verdade do competidor. Então, aí voltando àquela frase que você falou, esportivo e arte marcial é diferente. O arte marcial prepara para toda situação. Prepara o cara para a luta de verdade, para o mundo real.
para uma eventual necessidade. Se eu estou sentado aqui, ele me ataca, eu tenho que estar preparado para estar sentado. Eu vou me preparar, cumprimentar? Não existe isso. Ei, eu fiz 3 pontos, acabou, viu? Não é? Eu digo pro juiz competitivo, assim, meu irmão, tu não vai passar a guarda do cara e vai parar, não. O cara vai te dar um direto aí, te dar um cruzado, te dar uma cotovelada, uma cabeçada. Se você for lutar vale tudo com luva, ou qualquer luta com luva, eu baixinho, eu tô ferrado, porque eu não vou ter recurso. Por isso que tem que ter peso, né? Mas no real mesmo, eu livre, ele tem uma qualidade, por ser grande e forte, eu tenho outras qualidades, que eu sou baixinho. Sim. Mas ninguém suporta uma dedada no olho bem dada que arranque a pupila, arranca. Ele pode ser o homem mais forte do mundo, ou em ponto vital, que ele vai cair. Lógico. Agora, como é que eu vou dar esse golpe? É aí que tem a maestria da técnica, da repetição, do treinamento, do estado emocional. O que é o treinamento? É adquirir o seu equilíbrio mental com o corpo, mental e físico. Perfeito. Isso é que é importante. Por isso que às vezes treinar cedo, eu falo para ele, por que treinar cedo, 5 horas? Quem quer treinar de 5 horas da manhã a 6 horas da manhã? Eu treino muito cedo. Mas quem quer eu que treinar? Eu dormir à noite. Se eu treinar à noite, eu já não durmo. Mas a pessoa que treina cedo... Não é habitual não, que treina cedo. Ninguém gosta de treinar cedo. São poucos. Quem é que gosta? São Você acorda de manhã, é um sacrifício do caramba. Então, quando eu tomava pancada, eu tomava porrada, aí eu, aí começava a voltar 5 horas da manhã a fazer meu treinamento sozinho, mesmo que eu treinasse com outro horário. Porque alguma coisa eu desviei. Então, eu tenho que voltar a ter essa disciplina. Não é para ninguém, é para mim. Se eu não tenho esse equilíbrio, como é que eu posso lutar com outra pessoa? Você vai ter medo, não é? Sim. Você olha um cara enorme. Geralmente a pessoa normal fica, esse cara é grande, olha o jeito dele e tal. Se você treina, se ele é grande ou pequeno, ele é homem igual você. Você está preparado, rapaz, vai dar uma queda boa. Não é? Você tem que estar. Se eu perder, qual é o problema? Normal. É melhor perder lutando e indo pra cima do que perder correndo. Não existe karatê correndo. Fugir pra lá, não. Você pode usar estratégia. O lado, o cara é grande, você vir pra cá, mas é para o lado, mas partindo pra dentro do cara. Não existe isso. Fugir. Aí a gente diz, karatê, como é, frango, né? Fica igual galinha pipocando. O senhor também controla a parte da alimentação? O senhor tem esse zelo, essa disciplina? Eu tenho disciplina no horário de comer. Por exemplo, café da manhã, aí almoço, um lanche à tarde, janta. Agora, mocotó, como feijoada, tomo minha cerveja, minha cachaçinha, tá certo. Tudo. Isso não tem... Você tem que... Senão, você vive no mundo. Exemplo, uma vez teve uma competição, eu competindo pelo Pará. A geração antiga, tudo bebia, tudo saía na coisa, não tinha... Ninguém esquecia golpe. Aí a equipe nenhum bebia. Paulo, outro, tudo de nenhum bebia. A gente foi competir em Pernambuco, em 91. Eu bebi, a gente bebia a noite toda, saímos, cheguei lá. Os outros que não bebiam, era o maior cuidado com não beber, tudo perderam. Claro que você vai competir amanhã, é melhor você tal. Cada um sabe o seu ritmo. Até para criar meus filhos também, eu falei isso. Ah, eu não vou estudar. Não, eu quero assistir o filme. Eu digo, tudo bem, você se garante amanhã na prova? Se garante, então, problema teu. Não é assim? Você pode barrar o cara, o ritmo dele. Se ele come aquilo, bebe, vai, no outro dia ele está de manhã lá e tranquilo, é o ritmo dele. Agora, claro, se você se alimenta melhor, você se cuida, você vai cansar menos. Mas nunca me afetou. Estou perguntando por curiosidade, porque eu sou muito indisciplinado também em alimentação. Pergunto mais por curiosidade. Eu nunca lidei para isso, não. Eu sou disciplinado assim, é meu café, como bem, o almoço, eu não como antes, o cara, uma torta, um negócio, antes do almoço, não. Só no período de atleta, quando eu tinha 25, aí era um verdadeiro dragão, né?
Você come tudo. Gasta muita energia, né? Você depois de 2 horas de manhã cedo, aí 2 horas dando aula, você toma café, depois 2 horas de aula, depois treinava de 10h30, eu treinava até de 10h30 a meio-dia. O que vier... É lucro. Pô, eu comia, às vezes no intervalo, quase 12 bananas, maçã. E me diga uma coisa, como é que é muito potássio, né? Você também comia muito banana também. Eu nunca usei suprimento. Assim, tem gente, é muito bom. Mas a nossa geração não tinha isso. Era Eu ia alimentação. entrar justamente nessa seara aí. Hoje em dia, o atleta, eu acho que o karatê não está diferente, não. O atleta, ele tá quase com uma máquina. Os caras estão preparando muita parte física também. Muita parte física. Parte técnica. Parte física. A gente tem verificado no jiu-jitsu mesmo que às vezes os caras têm o mesmo nível técnico, só que um, meu irmão, tá com chassi de Ferrari e o outro de Fusquinha, assim, fisicamente falando. Como é que o senhor compreende isso aí? O senhor acredita que é melhor pegar o tempo todo e investir na técnica? É importante essa parte física também à parte? Como é que o senhor vê essa questão? Existe o seguinte, existe um treinamento, tem um ditado japonês da questão do gato velho. O cara pegou um gato, queriam pegar um rato que tinha lá, que não conseguiam pegar o rato. Colocou um rato, isso é uma metáfora. Pegaram um gato que ensinou tudo que é técnica. Ele era ágil, tinha velocidade, corria, fazia tudo, mas não conseguiu pegar o rato. Aí ele pegou outro que treinava mais a técnica. Como pegar ele também. Esse aqui treinou velocidade, treinou agilidade e tudo, mas não pegou. Esse outro foi treinar mais as técnicas, como pegar. Também não pegou o gato. Aí pegou um gato velho e colocou lá. Esse gato era famoso. Gato gordo, todo jeito assim preguiçoso. O cara, pô, esse gato não vai pegar esse rato. O gato ficou lá, assim. O rato veio, ele... aquela maneira forte de olhar tal. Conclusão, pegou o rato. Tudo bem, você treinar a parte física é importante. Mas o que adianta você treinar a parte física se mentalmente você não estiver bom? Verdade. Aí você diz, não, é porque eu não fiz a técnica direito. Às vezes você não fez a técnica direito porque você está nervoso, você está ansioso, você está até medo mesmo com o teu adversário. Então esses fatores já prejudicam você. Não adianta você estar com a técnica boa. Aquela dos treinos, né? A constância do treino, treinar mesmo triste, mesmo. Isso, a constância do treino. Se está triste, treina. Se está fraco, treina. Vocês trabalham muito a parte mental nos treinos de vocês? É mais isso. Porque não adianta você treinar... Pô, vamos fazer o seguinte, eu dou uma arma moderníssima para você e você não sabe usá-la. Como é que vai acontecer? Não vai. Não funciona. Não é? O que acontece muito no karatê esporte? O cara sabe tirar ponto, mas não sabe lutar. É como um juiz competitivo, né? Você não sabe pegar o braço do cara Né? para definir o pescoço. Teve eu sempre uso, é uma coisa triste, foi de um rapaz que é campeão, o irmão dele ganhou a medalha olímpica, que ele se suicidou, inclusive com a faixa dele, quando a namorada dele deixou ela. Foi nos anos 90. Putz. Foi, do judô. O cara tinha todos os títulos, mundial, era muito bom, mais do que o que ganhou. E isso aconteceu com muitos lutadores que se O senhor atribui ao suicidou. quê isso aí? Treinar a parte física E não fortalecer a e não mente. fortalecer a mente. Por quê? Nós temos que trabalhar... O que atrapalha qualquer lutador? Vaidade, orgulho, fúria, né? Verdade. Medo. Verdade. Para mim, medo e ódio, vontade de bater demais, são dois erros. Todos os dois são iguais. Um parte pode fazer besteira porque está com muita força, vontade, e esse com medo vai fazer besteira porque ele não consegue reagir. Mas quando você equilibra essa fúria, o medo é uma defesa, mas essa fúria com equilíbrio mental, você luta tranquilo com qualquer pessoa. Quantos caras bons mesmo, assim, mesmo machucado, ele tranquilo dominava o outro. Verdade. Não é?
Está preparado e tal. Não é a substância que vai deixar você forte, rapaz. É você. Hoje tem um aspecto bem legal na luta, por exemplo, conversando com muita gente, que que antigamente não tinha essa especificidade. Ou se tinha, não era tão exercitada, que é o psicólogo da área esportiva, o cara que vai ajudar a preparar a tua mente para ficar mais forte. E é importante. Eu me lembro que eu fui bater um papo com o Bruno Blindado, que é do UFC, paraibano também lá em Curitiba, e ele disse: meu irmão, estou há 3 anos com uma psicóloga do esporte e minha cabeça ficou bem mais forte. E às vezes isso faz um diferencial gigante numa luta. Isso. É aí que era importante dos professores da época. A geração mais antiga trabalhava muita mente de vencer a si próprio. Entendeu? Eu aprendi muito psicologia treinando karatê. Lendo os conceitos filosóficos, lendo Budô. Aí eu fui aprendendo psicologia. Se eu não conseguir passar isso para meus alunos, por isso que você tem que ser o exemplo. Hoje a gente dizia um termo, né? Não tenho nada contra, mas na época a gente dizia, a gente que treina mesmo, direito de maneira como Budô e tal, não precisa de terapia nenhuma. A luta tem que ser a terapia. Agora, quando você só se preocupa com a técnica e força física, você não vai trabalhar a tua mente. E nós perdemos, nós ficamos tristes, temos que saber lidar com a tristeza, temos que saber lidar, por exemplo, hoje eu estou 59 anos, estou envelhecendo, eu tenho que saber lidar com isso. E aceitar normal, faz parte da vida. Faz parte. Vai chegar o momento que eu posso morrer, até antes, de repente, coração, sei lá. Faz parte. Você não fuge disso. Verdade. Entendeu? E isso, o karatê me ensinou, me ajudou muito o karatê. O senhor lê muito sobre a filosofia do karatê? Gosto de ler bastante. História antiga. Tem muitos livros, né? Ficou com ele. Como eu estou viajando, aí eu deixo muito livro com o meu filho. Então, isso é importante você entender. Ó, um dia que vocês puderem, procura saber quem é a família Yagyu. Tem no Lobo Solitário, mas existia. A família era espadachim. Ela era que ensinava o shogun, e guarda-costa e instrutor de armas. Deixa eu anotar para não esquecer. Família Yagyu. Com Y. Tem um monge também, que agora eu esqueci. Qual é a origem do karatê? A origem de karatê é chinesa. Chinesa? Chinesa. Antes era o nome Todê, mão chinesa. Todos grandes mestres. Só que não tinha essa coisa, essas brigas que tinha, não. Em Okinawa, o pessoal de Okinawa guerreava na China junto com os chineses. Isso tem coisa constando isso. Tem uma versão historicamente do jiu-jitsu que diz o seguinte, e aí assim, a maioria dos materiais de fato registra a mesma origem, que a primeira versão do jiu-jitsu foi feita pelos monges tibetanos. Eles viviam de forma nômade, de mosteiro em mosteiro, e eram muito saqueados pelos bárbaros. Como eles tinham um posicionamento de vida muito pacifista, eles queriam desenvolver um tipo de luta onde eles pudessem dominar, subjugar o bárbaro sem machucá-lo. E aí ali se deu a primeira versão do jiu-jitsu. No karatê tem algum apanhado histórico nesse sentido? Tem. Por que ele surgiu? Como é que foi isso? Por exemplo, se atribui Bodhidharma em indiano, Daruma em japonês. Agora tem ele em chinês. Esse foi um dos grandes monges. Inclusive, se atribui a ele a criação do templo de Shaolin. Poxa. Tem a origem que está. Foi ele que ensinou os exercícios como Tai Chi. Daí foi a origem, de certa forma, do karatê. Mas aí a China, porque o Japão diz a origem japonesa. Em Tóquio, ali, não treinava karatê, era Kendo. Tá? Sabe quem deu o maior apoio para o mestre Funakoshi quando ele veio de Okinawa em 1920, 1010, por aí, quando ele chegou no Japão em 1922, mestre Funakoshi Gishin é de Okinawa.
Aí veio para o Japão. O maior incentivador, legalizou o karatê, deu todo apoio, foi Jigoro Kano. Você deu academia, inclusive até estatuto, tudo foi dele. Kimono, de certa forma, saiu do judô. Você não vai ver kimono em outra luta. Verdade. Foi ele. A graduação. Então, o mestre Jigoro Kano ajudou muito o karatê na divulgação, apresentou a universidade. Foi um cara que... Aí, socialmente. o pessoal do karatê, mestre Funakoshi, ensinou karatê para eles lá. Tinha essa coisa. E ele ensinavam muita coisa do pessoal, a gente aprendeu muita coisa do judô devido a eles. Você não vê isso, cotovelada, isso aqui, foi desse intercâmbio que tinha na época. Então, como é que se diz? Se você pegar o judô, antes, quando o mestre Jigoro Kano faz, ele treinava jiu-jitsu, o jiu-jitsu da época. E ele fez o método, né? Que ele pegou o greco-romano. E o judô, historicamente, ele foi extraído do jiu-jitsu, né? Ele treinava jiu-jitsu. Que não é nenhum demérito. Assim, ele queria pegar uma parte mais sociável, mais para a família, porque o jiu-jitsu era uma luta muito de combate mesmo, pela honra até entendeu? o final. Tinha essa coisa. Isso. Aí ele, o que é que ele fez? Ele criou o sistema de Jigoro Kano, que ele pegou do jiu-jitsu, aquilo, pegou do greco-romano, de todas essas lutas de fez um apanhado. E ele fez todo. Massa. Entendeu? Tudo isso foi criado o judô. Já o karatê, quando veio de Okinawa, era tudo nome chinês. Tode, mão chinesa. Os kata era pinan, que é nome chinês. Entendeu? Então, não é feio dizer isso, porque muitas lutas têm origem chinesa, de uma maneira ou de outra. E eu acho excelente isso. É como eu gosto de olhar outras lutas, porque é dali que eu aproveito e aí, pá, isso é bom, eu vou utilizar na minha maneira de treinar. Tá? Agora, tecnicamente, quando você, como professor, como sensei, às vezes você tem que trabalhar a mente do cara. Como você vai fazer esse cara ter medo ou não ter medo para ele expor isso? Entendeu? Só trabalhar a técnica, não vai, a técnica é boa com o físico, ela fica forte com o físico. Mas se não tiver a mente? Verdade. Outra coisa, o que você utiliza no dia a dia do jiu-jitsu ou do karatê, você utilizar o que é bom disso na sua vida diária. Não é? Essa vida diária é que te vai te fazer bem, porque o período depois de atleta passa. É muito rápido. Tudo passa. É muito rápido. E quando você tem fama que cai, perde dinheiro, cai e não aceita aquilo? Por que tantas pessoas sofrem? Entendeu? Então, trabalhar a mente é isso. Esse aspecto que o senhor falou aí para a comunidade da luta se situar é bastante interessante, até porque, assim, qualquer esporte, não só de luta, o percentual que vai virar atleta é muito pouco. Então, a importância da luta, dos ensinamentos, esse legado é muito mais importante para o resto da vida. Isso. E não enquanto a fase do atleta, né? Então, uma pessoa, hoje em dia não é como antigamente, você aprendia tudo na rua, né, brigando, fazendo... Hoje, numa academia, você tem que ensinar coisas simples de luta que hoje o garoto não sabe. Cair, ele correr, você vai ensinar coisas que não era para ensinar, coisas que antigamente o cara já sabia, ele ia na academia, ele cresceu na rua. Ele ia aprender a técnica, agora não, você tem que ensinar as coisas mais simples e você vê, por que as pessoas estão tão depressivas hoje? Impressionante. Inclusive pessoas que lutam. Impressionante. Pessoas que lutam. Por que tão depressivos? Porque não treina a parte mental. A parte mental para ele é fazer... Isso não é parte mental. É colocar teu dia a dia naquilo que tu pratica da técnica. Não quer dizer que você vai brigar com as pessoas, não. A gente tem uma palavra chamada Zanshin em karatê. Isso é da arte marcial. Isso é do Kendo, Zanshin. Zanshin é estado de alerta, de atenção. Então, se eu for no local, eu fico de frente para melhor visualização em caso de uma luta, eu estou praticando o Zanshin. Se eu ando na rua, a minha vista nunca fica para baixo, ou conversando no celular, eu estou sempre ligado, como se diz, né? Estou ligado num lado e outro, eu estou praticando Zanshin. Então, se alguém vem aqui em mim, eu tiro, opa!
Eu, quando ando na rua, que eu esbarro em alguém que eu bato, aí eu, caramba, perdi. É como, eu não tive atenção. Se eu não tive atenção, o cara poderia ter me matado. Então, isso é uma luta. É muito, essa luta, assim, essas besteiras, por exemplo, você pega o negócio e deixa cair. Quem foi culpado? Você? Você vai almoçar, saboreia a comida? Tem que saborear a comida. Então, para que tá... Aí começa a ter problema de quê? Estômago, gastrite, tudo. Porque não saboreia. E hoje o que a gente mais vê, é muito interessante o que você está falando, é as pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, né? Muita tecnologia, muita informação, muita... Ele não pensa no agora. Ele está aqui, mas ele já está pensando no que vai fazer há 2 horas ou 3 horas. E quando ele está lá, ele já está pensando no que vai fazer 2, 3 horas. Às vezes ele está com a esposa dele ou os filhos, ele não usufrui aquele momento. Verdade. Ele está preocupado no que vai fazer depois. A arte marcial, quando você treina, você tem que enxergar o agora, o presente. O adversário está aqui na frente, não é? Então, e como não utilizar isso no seu dia a dia para ver o presente? O futuro não existe. O que existe é o presente. E talvez o momento que você está treinando arte marcial de forma indistinta, qualquer modalidade, seja o momento quando você consegue mais se desligar das outras questões. Claro. Eu, particularmente, eu experimento isso quando estou no Entendeu? tatame. Minha esposa diz, bicho, não pode parar de treinar, porque tu treinando, teu humor melhora. Se tu não estiver fazendo aquela atividade ali, meu Deus. Entendeu? É isso que a gente tem que... dentro de Karatê tem um código de ética, assim, são 5. Já estou escrevendo de várias maneiras, mas eu sempre repito, essa é mais a maneira de falar. Esforçar para a formação do caráter, fidelidade para o verdadeiro caminho da razão, esse é o que eu gosto mais. O que é fidelidade para o verdadeiro caminho da razão? É aquilo que tem lógica. A razão é lógica, eu não vou fazer algo que não tenha lógica. Eu vou bater no cara, o cara é mais fraco do que eu, ele está me provocando, não, por que eu vou brigar com ele? Isso é lógico. Eu vou ser um covarde em bater em alguém que não pode se defender. Não é isso? Eu vou fazer coisa, aquilo vai voltar-se contra mim. Entendeu? Fidelidade é o verdadeiro caminho da razão. Formação de caráter, fortalecer o treinamento, dia a dia, se é preciso chovendo ou não, eu estou presente. Criar um intuito de esforço. Não é ninguém te incentivar. Você que tem que criar esse intuito de esforço. Acordar de manhã, ir para o dojo, treinar, estudar, seja lá o que for. Aí você está dentro do Budô de arte marcial. É pré-treino. O pré-treino é esse. Você... Entendeu? Não precisa se ninguém vai dizer que não é eu que estou criando o meu esforço. Hoje é um período que todo mundo diz assim, né? A minha autoestima. Mas eu nunca vi um pessoal tudo sem autoestima do que tanto hoje. Não é assim, não? Verdade. Todo mundo fala em autoestima. Verdade. Na nossa época a gente falava assim, você não tem personalidade, não? O que é personalidade? Eu quero saber o que os outros pensam, o que os outros vai. Meu dinheiro só dá para isso, então eu uso isso. Não tenho que andar com carro e tal. Ah, mas você tem que ter um carro. Tá, você paga a gasolina, você paga a manutenção? É uma coisa interessante, eu vendo um material de podcast com aquela Luana Piovani, que eu particularmente não concordo com várias coisas dela, mas fala uma coisa que me chamou a atenção. Ela fez, só no Brasil que tem esse negócio do cabo achar que tem que ter um carrão, tem não sei o quê. Na Europa não tem isso. Os caras querem comer bem, tem comida boa na mesa, mas o resto... Qual é uma isso coisa... me chamou a atenção. Qual é a coisa mais importante depois que termina uma competição, quando você sai com os amigos? Pra mim, é comer. Comer, bater papo, falar o que aconteceu. Não é mais importante, não? Sim. Arte marcial é isso. O maior presente que eu tive da arte marcial, sensei, eu entrei com 7 anos de idade, eu tenho alguns anos já de luta, foi o grande ciclo de amizade que eu fiz dentro e fora do Brasil. Pra mim, o maior legado de todos. Não foi nenhuma luta que eu ganhei, ou que deixei de ganhar, isso é muito passageiro, né? É poder, graças à compreensão que eu tenho da importância da luta para a formação do indivíduo, ter pensado com um grupo de amigos esse podcast, poder estar conhecendo o senhor, conhecendo o Fábio, que está aqui com a gente no estúdio, conhecendo
Tayuri, várias histórias que o senhor me passou agora. Então, o maior legado da luta perpassa muito aquela fase do atleta. Claro. E deixa aquele que não sabe aproveitar isso. É isso que é importante. Medalha, você passa, você nem lembra mais das medalhas que ganhou. Você vai olhar, cadê? Que medalha? Isso aqui foi o quê? Não é? Verdade. É isso que é importante na luta. Essa autoestima, criar o intuito de esforço, é você treinar. Aí você vai colocar a sua luta no dia a dia. Aí você não vai ter medo de lutar com ninguém. É consequência. Tem uma coisa assim. O cara chega na minha academia para lutar, eu não quero saber se ele está grande ou não. Ah, quer lutar? Se você quer lutar, então vamos lutar. É uma consequência de 2 lutadores. É uma escolha. Quer lutar? Vamos. Eu mato ou você me mata? Eu penso assim, né? Entendeu? Então, quando você começa a pensar assim, tudo se torna normal. Eu valorizo mais a comida, um bom papo, Sim. tá com pessoas. Hoje mesmo, mandar um abração para ele, o Barba. O Barba, olha aí, Barba. Barba recebeu a gente lá de Sangue maneira bom. boa. Ele vai mandar as imagens, a gente vai passar aqui Não, também. ele disse que eu era o pioneiro do karatê do mundo Top. e do Brasil. Top. Fábio, o Barba é um parceiro nosso aqui do podcast. Ele só, João, todos os convidados mandem aqui, quem quiser vir. Não, ele dar um trato. É é uma pessoa muito gente boa. muito gente boa, gentileza lá que ele recebeu aí. Ó, tirou o cabelo em mim, que não tem o cabelo, eu não sei como. Vamos olhar umas fotos aqui. Vou falar rapidamente aqui das marcas que nos apoiam. Vamos olhar umas fotos que eu vi aqui para o senhor contar um pouco das fotos. Pessoal, é da Luta Sport, um e-commerce, é nosso. Vende várias confecções, marcas de luta, kimono. A gente está trazendo uma novidade boa aí, que são protetores bucais personalizados para a sua arcada dentária. Eu me recordo, Sensei, que quando eu treinava Vale Tudo e lutava, eu usava aqueles protetores bucais genéricos que são fabricados em massa. E eu, minha arcada dentária, a parte de trás, ela é meio torta, então isso me tirava um pouco do fôlego da luta. Que tira, né? Então, estamos trazendo uma novidade boa aí, que é um protetor bucal, onde você vai no dentista parceiro, vai fazer o molde da sua arcada dentária, isso vai para Curitiba e volta personalizado para sua arcada dentária. Isso faz um grande diferencial na hora de respirar. Antes eles tinham um padrão só, né? Não olhava individual. Não funciona. Não olhava individual. Então já estamos com essa novidade aí. Iron Shape, quer lutar como avião, gasolina azul. Para mim, a melhor loja de suplementos da Paraíba. Tem tudo, proteína, creatina. Eu costumo brincar aqui que eu achava que o diabo era vermelho, mas ele é verde. Ele tem um diabo verde que eu tomo, irmão, que trema até a carne, que é um pré-treino. Bad Boy é a marca que veste os campeões. Vai lá no Edal do Sport, o nosso e-commerce, que tem várias camisas, estão chegando boné, pochete, mochila para o kimono. Essa é antiga mesmo, essa é... E voltou com tudo agora. Voltou. A marca que veste Shinkon. Shinkon, o Sensei vai levar hoje uma caneca da Shinkon, que ele mandou especialmente para o senhor. É uma marca genuinamente paraibana, é muito importante, eu sempre falo isso. O mercado da luta ele é milionário. E às vezes a gente não vê o setor privado revertendo minimamente isso. Seja para um professor, seja para uma competição, seja para um projeto social. E a Shinkon é uma loja genuinamente paraibana. Gils, que é o proprietário, ele começou ali devagarzinho, de forma embrionária, vendendo às vezes em arquibancada de competição. A empresa tem crescido muito e paulatinamente ele tem crescido o incentivo que já dava. E é uma coisa interessante, né? São essas pequenas lojas que mais nos ajudam no esporte. Perfeito. Isso é que é interessante. Perfeito. A pessoa como, por exemplo, uma marca de cerveja, deu para uma modelo, claro, ela deve receber e ela merece, já que recebeu. 10 milhões foi 8 milhões para passar 2 horas lá. Coisa. Pô, eu acho excelente, ela merece, ela lutou por isso. Mas já pensou 8 milhões numa federação aqui paraibana? Quantas federações? Iria ajudar. Tá louco, 8 milhões. Justamente. Então, assim, é uma marca genuína paraibana. E eu sempre digo assim, antes de comprar um material de luta, uma confecção de luta, vê se essa empresa faz algo minimamente revertido para um projeto, né, que ajude. E a Shinkon, ela ajuda disparadamente. É um cara que faz um trabalho, sempre está ajudando o social, mandando um kimono para uma criança carente. Tem material para todas as modalidades, justamente karatê, judô, jiu-jitsu, é um parceiro nosso forte. E que eu falo muito da marca dele com muita honra e com muito orgulho.
DRNet, quer voar na rede social, vai DRNet, é a internet toda em fibra, a internet que viabiliza acontecer o É da Luta. Vão lá no Instagram da DRNet, marcam uma visita aí que vocês não vão se arrepender. Para mim, a internet mais topada da Paraíba. Luta pelo Bem é um projeto de integração social que eu falei até agora há pouco para vocês. Hoje a gente alcança mais de 500 crianças, é um trabalho a 4 mãos. Em todas as modalidades, judô, jiu-jitsu, karatê, kung fu. E a gente sabe que a demanda é muito grande, mas no que a gente pode estar fazendo, a gente sempre está ajudando. E visitem lá também o Instagram, vocês que são empresários, que podem ajudar de alguma forma. A gente não quer recurso em dinheiro, mas você pode comprar um kimono que é baratinho, doar lá para uma criança que está no projeto que precisa. Tem várias formas de ajudar. Muito orgulho de fazer um trabalho de equipe, é um trabalho idealizado pelo vereador Carlão, faixa preta de justiça também, que tinha esse sentimento no coração e a gente conseguiu colocar em prática, isso é muito importante para a gente. Essa foto aqui, Sensei, é onde? Em Cuiabá, na academia do meu amigo Vladimir Zanca. Zanca. Quando o senhor saiu da Paraíba, o senhor foi primeiro para que estado? Foi Cuiabá, não? Logo do início, primeira vez que eu saí daqui com Arlindo, eu fui para Unai, Minas Gerais. Já foi morar ou foi dar umas aulas? 1 ano lá, morar lá. Certo. Aí voltei, Paraíba. Depois fui para Belém do Pará em 87, trabalhar na época com o professor Matida. Certo. Voltei. Aí depois voltei de novo de 89 a 93 lá em Belém. Voltei. Só para uma curiosidade para mim, para a comunidade da luta. Quando o senhor foi lá para o Pará, para o Matilha, era um estado mais forte no karatê em relação aos demais? Ou foi só uma questão de conexão mesmo? Não, lá estava iniciando um excelente trabalho. O professor Matilda começou lá em 79, certo. 78, 79, mas já tinha karatecas lá. Certo. O pessoal lá é muito bom. E com a vinda dele para lá, o Pará teve um destaque, porque lá ele ficou vinculado à Universidade de Kokushikan, a Universidade do Japão, e vinham os melhores lutadores passar 1 ano em Belém do Pará, de Kendo, Top. de judô, do karatê. Então essas pessoas fez um intercâmbio e várias pessoas do Brasil iam treinar lá. Top. Várias pessoas iam treinar lá nesse período, entendeu? Aí era um intercâmbio, fortaleceu muito, não só lá, como em outros locais. Aí quando, por exemplo, quando eu voltei em 93, eu disputei o último brasileiro, inclusive em Cuiabá. Aí voltei, continuei aqui com a Federação Tradicional Paraibana, que já existia, comecei a fazer trabalho. Aqui eu fui vice-campeão, comitê, coisa, Norte e Nordeste, top. Brasileiro, top. Tudo. E treinando sozinho. Não sabe com quem eu lutava? Porque eu tinha que lutar com as crianças, com criança. Fogo. Aprendi a lutar com criança. Por quê? Quando você luta com criança, ela é espontânea, ela entra mesmo. Aí como você vai sair sem machucá-la e ao mesmo tempo dominá-la? Entendi. Para vocês, professores, aprenda a lutar com criança. Não é machucar a criança, não. Lógico, lógico. Não deixar ela vencer você, mas ao mesmo tempo você como dominá-la sem tocá-la, sem machucar. Nesse período de 90 e pouco. Tem uma dificuldade de material humano, seu peso, tudo. No seu nível. Aí dinheiro, aí vem outras coisas, você é casado, menino, você tem que lidar com a federação, os problemas que uma federação, quem sabe ter uma federação acarreta. E eu não sou muito bom nessa parte, de lidar com a parte política. Eu não sei ficar atrás de político direito. Eu não sei. Realmente, meu negócio resume mais a essa parte técnica. Aí ia para o Acre. O pessoal do Acre, ministrei curso lá. Eu já tinha ministrado curso no Maranhão, Pernambuco. Aí, nos anos 2000 eu fui convidado para o Acre. Ia trabalhar no Acre, mas não cumpriram o que deveria. Aí fui para Porto Velho, passei 6 meses em Porto Velho, e de lá fui para Cuiabá. Aí eu já estava divorciado, esposa, menino tudo grande, eu digo agora, o objetivo meu é ver se compro moto para viajar. Né? Aí fiquei em Cuiabá. Hoje eu fiz um concurso na prefeitura lá, trabalho e estou
passei 1 ano, 2 anos sem dar aula de karatê. Eu não quis dar aula. Eu só treinar e olhar. Sabe por quê? Foi a melhor coisa que eu fiz, 2 anos sem dar aula. Aí eu vou ajudar na arbitragem, ajudo na federação. Eu, mesmo assim, estou viajando, dando aula em outros estados. Quando eu tive no Pará também, dei aula. Ó, isso aqui foi agora no final de semana passado. Foi lá no Barra Grace, do Shopping Sul. Certo. Eu vi um símbolo da Grace Barra. Deixa eu ver se ele passou alguma foto. Não, certo. Pronto. Entendeu? Aí ficou, né? São todos aqui da Paraíba? Sim. Esse é o nosso grupo de Certo. de karatê. Vocês treinam lá? Em Mangabeira e Fábio também é professor. Certo. Aí tem meus alunos e tem o filho dele que está aí participando. Certo. Todos formados pelo meu pai. Top. Vamos ver aqui outra foto. Aí, se lembra o Colégio Cetra? Sim. Pronto, foi aí. Top. Isso aí é de 90. Pronto, ali é o Matida que está ali naquela foto do quadro lá. e Denilson Caribé. Denilson Caribé pulando e ele defendendo. Essa foto é épica lá na Bahia. Esse aí, eu estava no Pará, 91. Tá vendo? Kimono com sangue, tudo porrada. Sim. Esse aí é Masahiko Tanaka, é um dos professores do Matida, o pai. Certo. Esse é no Japão, é tricampeão mundial. Muito... Tem história. Não, ele lá até selos já fizeram. Tem um aspecto interessante no Japão, que eu acho que se aplica a todas as lutas, assim, a gente vendo os lutadores de vale tudo, de forma geral. Tem até um que é daqui, que é Walter, que faz parte da cascão da equipe dele. Hoje ele está radicado em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas ele passou uns 3 meses antes de ir no Japão. E, João, o respeito que eles têm ao lutador, a luta é impressionante no Japão, assim, é diferenciado de todos os outros locais do mundo, assim. Muito respeito. Muito respeito, muita deferência, né? Não, ele mesmo, ele tem selo, ele tem coisa, quadro, que às vezes o governo japonês faz. Ele é uma sumidade lá, esse daí, Masahiko. Top. Entre outros também, né? Isso foi em 91. 91. Esse aí, Masao Kawazui, é da Inglaterra. Ele é japonês. Radicado na Inglaterra. Mora na Inglaterra. É desse período aí que Nakayama mandou para toda parte do Brasil. Esse cara é muito, 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 muito bom. Isso foi em São Paulo. Top. Ele é fora de série. Esse cara tem uma dinâmica de dominar o corpo, você vê, humildade. Mas o que ele faz... Rapaz, ele pertinho aqui de você, ele chuta aqui em você. Putz. Colado aqui em você. Não tem esse negócio de, não chuta, chuta. Putz. Esse aí é também o professor Masahiko Tanaka, está me entregando o certificado do curso. Top. Top. Foi um curso pesadão, hein? Teve gente que desistiu, muita gente parou. Teve cara que não podia nem andar. Sabe, Aí vocês repetição, não, o inicial era assim, soco de frente, tipo que você chama clinch, aqui, avança soco, recua, chute com a perna da frente, chute com a perna de trás. Cada uma pessoa contava 50 isso. Aí vai e volta. 2. Cada pessoa. Isso aí matou um bocado. Já foi um teste. Aí depois, frente a frente. Treinamento frente a frente. Por mais de um dia o curso? Foram quase 4 dias, foram uns 4 dias. Teve gente que no segundo dia disse, rapaz, eu não vou poder fazer não, que eu não estou conseguindo nem sentir as minhas pernas. Me dê só um minutinho. Mas foi muito, muito, muito puxado. Muito bom. Esse aí é ele. Mesma época ainda. Aí o kimono estava ensopado. Olha a cara dele. Aí japonês tem muito essa questão do cheiro. Hein? Eles são, não sei o que de acho são sensíveis com essa coisa do cheiro. Então dá para ele treinar. Não dá para ele treinar juiz, não. O povo aqui não, kimono, eles também é kimono suado. Eles também é kimono suado. Aí ele aí. Melhorou muito, foi mas a primeira ainda... foto. Não, o kimono dele, ele não tem coisa de treinar. Esse cara, você vê. Esse cara ele parece ser altão, né? É alto. Né? 70 para japonês da época era alto, era 70 e eu acho que ele tem 75. Para a época era alto. Entendi. Mas esse cara aí é duro. Fora de série. Na Europa toda, onde você falar, ele é conhecido. Esse aí que é o Machida, é né? o Matida.
O teu Yamamoto. Esse daqui é Yamamoto. O de Costa? Esse cara é bicampeão mundial. Muita coisa eu aprendi com ele, tempo de como lutar com gente alta, foi graças a ele. Eu observava ele nas fitas. Uhum. Eu não tinha videocassete. Aí o campeonato de 83 saiu em videocassete. Veio aqui pro Brasil, meio pirateado, mas veio. Aí eu ia procurar locadora para passar, pagar o cara para ele passar para eu ficar assistindo. Porra. Aí ele tá ensinando, é muito bom de tempo, é ele. Isso foi em Belém? Belém do Pará. Esse do Tudo meio, aí em Belém. esse do meio É o Yamamoto. Tá. O de lá é o professor Matheus. O Yamamoto é da onde? Japão. Japão. Para mim, é um dos melhores atletas da geração dele e tudo. Mas é um cara muito na dele. Ele não é do tipo... Não gosta de Ele chamar é de atenção. treinar, Mas dentro de kimono, esse cara é fogo. É bater, cai. Ele não é brincadeira, não. Esse aí é em Mato Grosso do Sul. Foi um aulão que eu dei pro pessoal lá na universidade lá. Fábio. Esse é o Tiago, que está aí. Foi lá em Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Esse aí, ele está treinando hoje com o Lioto lá. Me parece que eles foram lá pro... Estão lá em San Diego, lá com o Lioto, lá nessa parte de karatê. Ele é do Pará, esse garoto. Certo. Eu tô com 53 anos aí eu lutei com a garotada. Especial. Aí dou valor, viu? Aí a garotada rápida pra caramba. Não, mas aí tem a história do gato que o senhor me contou É. aqui, né? Curiosidade. Né? A história do gato, né? Eu ganhei a primeira para um atleta do Rio e na outra vez foi o de São Paulo. Aí os caras, pô, você é louco, você vai lutar com esses caras? Eu digo, rapaz, se eu perder, não tem Já dei minha problema. contribuição. tô Já aqui pra- fiz. Se eu ganhar, já é demais. Aí ganhei uma luta e perdi. Top, mas E só esse que- garoto foi um dos primeiros colocados. Esse aí foi 2017. Ano passado, 2016, a gente foi junto. A gente Foi. participou Top. da mesma categoria. Top. Aí eu lembro até quando a gente foi pra participar, eu tava até com um colega da Bahia, né? Aí, pô, o Genivaldo, os amigos dele, sensei, né? Tu vai competir amanhã, tu não vai dormir, né? Não, não sou garoto não, posso beber até mais tarde. Tá certo. Perder ou ganhar não interessa. Então, Top. aí o que acontece? Todo mundo diz, porra, eu vou testar. Eu acho que como luta é isso. Já passou a fase de ganhar. Lógico. Lógico. Nunca Não, liguei. E já tem uma vitória implícita aí, né? Quando vocês colocam à disposição aí. E isso você viu. Você já dá uma aula silenciosa de Muita gente ficou. resiliência, de simplicidade, porque às vezes as pessoas se preocupa. apegam a uma história de vitória e não se permite mais continuar se testando. E isso tem muito, na né? prova. E só tem. Isso tem. Só tem isso. Professor tem que aprender uma coisa. Professor que não luta com aluno, para mim, não é professor. Ele tem que lutar com o aluno. Ele não pode machucar o aluno, quebrar Nossa. o aluno. Já que eu sou o professor, eu tenho que vencê-lo sem machucar. A não ser que o aluno seja muito desrespeitoso. Mas se ele, dentro do respeito, o professor tem que lutar. Professor Sim. que não luta com aluno, me desculpa, ele é preguiçoso mental. Ele já entrou naquela fase que ele não pode... Ou é frouxo mesmo, né? ou ele Tem não um monte de quer professor se também que expor. esconde atrás da graduação, Não é é? frouxo Não mesmo. quer se expor. Quando eu lutei aí, muitas pessoas veio comigo. Pô, professor, Lógico. quero chegar na sua idade. Lógico. Eu digo, velho é pra isso mesmo, dá exemplo. Aí tava frio, né? Aí aonde? Em São Paulo, era o Japão. É em Guarujá, é um clube Nikken, japonês, Nippon, muito bonito. Pronto, esse aí, ó, Shinzo, Lioto, Aquele outro bem novinho. Esse aqui é Shinzo. Shinzo, que é o irmão, irmão não? dele, é o É irmão irmão. dele, ele participa de vez em quando, me parece aí, bailator, alguma... vai Ele até tem lutar também no vale tudo. Karate Combat. Acho que Certo. ele tá Mas ele já tá velhão, ele tá com uns... Garoto aí, tá com uns 40, eu Certo. acho que deve estar. Aí, é a minha filha, Que legal. tá aí. no meio. O Masahiko Tanaka tava com ela no braço. E ela não... Chorando, aí veio pra mim, aí ele entregou. Essa foto é aonde? É numa granja de um colega São do Paulo, professor isso? Matheus. Não, isso aí em Belém do Pará. Ai, bem. Isso foi depois do curso, teve uma confraternização. Certo.
Aí teve isso aí. O senhor morava lá nessa época? Nesse local aí, eu morava, tinha uma casa lá, e o cara disse, não, mora aqui, você não paga aluguel, fica aí Top. fiquei Top. parando lá. Tem que escrever o livro do seu pai. Seu pai tem muita história, cara. Já rodou muito. Pronto. Aí eles iam lá jogar bola, tudo, com os garotos, eu também, aí a gente... Massa. Aqui é a Aline Salles, que faz a nossa parte de mídias digitais, design gráfico, trabalha com a gente. Quem quiser nessa parte de rede social, consultoria, hoje tudo tem que estar na rede social, né? Tem que saber. Qualquer mídia, qualquer divulgação. Se não souber isso, não importa o quanto você seja bom, ninguém vai te conhecer. A gente teve um campeão europeu agora, esse final de semana. E aí, manda ele fazer uma fala aí, assim que receber a medalha, já vai em quase 16 mil visualizações. 16 mil pessoas que conheceram o trabalho do moleque, né? Marcas e tudo mais. Então a gente não pode deixar de estar em rede social. A Aline faz um trabalho maravilhoso, cuida dessa parte aí da gente. O Barba, o que estragou os nossos cabelos hoje, né? Não, que é isso. Faz um trabalho maravilhoso. O Barba é o cara. É o cara. Eu tô brincando, é uma figura inarrável. Vai mandar o vídeo que gravou com vocês pra gente. Ele disse que eu era o pioneiro do karatê do mundo, rapaz. Isso tá dito. The Garage Burger, a melhor hambúrguer artesanal da Paraíba. Vão lá no Instagram do The Garage, escolhe o de vocês, tem um delivery impressionante. Xi Oriental é a culinária japonesa e chinesa na nossa mesa. Fantástica a culinária. Vamos experimentar. Tem uns sushis aí para vocês conhecerem. É diferenciado realmente. Vão lá no Instagram do Xi, pede o de vocês. É diferente. Para açaí, o melhor açaí da Paraíba. Fica ali no Intermares, do meu amigo Michel. Vamos experimentar um açaizinho também, quem gosta. Forte abraço, Michel. Estaremos juntos aí semana que vem gravando aí no próprio açaí. Para açaí é o açaí da galera. Vamos embora. Pessoal, estamos chegando no final. Queria agradecer muito a vocês pelo bate-papo que a gente teve. Sensei Genivaldo, obrigado por ter aberto um pouco do seu espaço, da sua agenda. Sei que o senhor está de passagem aqui. Tayuri, Fábio, por ter feito essa conexão. Fábio, muito obrigado. Contem com o É da Luta como mais um espaço de vocês, de tudo, absolutamente tudo que vocês quiserem divulgar do Karatê, a gente está aqui à disposição. O É da Luta ele foi pensado para ser um espaço da luta, para ser mais uma voz da luta e dos lutadores, de forma indistinta. Hoje eu com 48 anos de idade e alguns anos de prática de luta, a minha compreensão é que não existe luta completa, e sim lutas que se completam. Então, estamos aqui abertos de coração para o que for possível e necessário para colaborar para o desenvolvimento do Karatê na Paraíba. Máximo respeito ao senhor, máximo respeito à sua história. Vamos ter outros bate-papo, pense em outras pessoas também. Quando o senhor estiver por aqui, faça questão da gente continuar essa conversa. E fiquem à vontade para dar uma boa noite aí para a galera do É da Luta. Não, e esse espaço é importante. Eu acho que a luta precisa entender. Quanto mais se unir, quanto mais tiver ideias em conjunto que possa somar para todos, e essas picuinhas se resolvem em tatame, ou lá, ou aqui, ou tal. O importante é o quê? Que todos entendam, é conseguir como é que se diz, recurso, para que todos possam fazer um projeto aí como você está fazendo, Perfeito. Tirar as crianças da droga, dar apoio a pessoas que não... E eu acho que a melhor coisa para esse caminho chama-se luta. E você ter um espaço aqui, onde você hoje, no tempo, divulgar, falar sobre luta e trazer cada característica da luta, é a coisa mais importante. Não adianta a luta tal, para mim não interessa, para mim é luta. Para mim é lutador. Perfeito. Ganhar ou perder é ele. A luta Lógico. é apenas sua característica. E a melhor formação para você ajudar as pessoas, eu acho que é através da luta. E quando entenderem isso, pessoal, todo mundo fala, Japão é educado, Japão... Mas qual é a formação do Japão? É toda de luta. Toda de luta. Todas as escolas têm budô, tem karatê, tem judô, tem kendo, tem jiu-jitsu, tem tudo nas escolas. Top. É disciplina. Todo mundo fala isso, mas não apoia as lutas, não é? Verdade. Mas vamos tentar mudar essa trajetória Isso. pouco a pouco, de mãos dadas, né?
Eu acho que já mudou muito, né? Mudou. Só em estar tendo isso aqui tudo... Não... Mas deve mudar muito mais. O Tem que setor mudar. privado e o público tem que se ajudar, conscientizar e ajudar. Se né? querem realmente ajudar as pessoas... Perfeito. Tá, Yuri, fica à vontade aí para dar o boa noite, rapaziada. Boa noite, pessoal. Meu pai já falou bastante coisa aqui, concordo plenamente. E um espaço desse aqui é maravilhoso para quem não conhece karatê, para quem não conhece jiu-jitsu, seja qualquer tipo de outra arte marcial. E estamos aí. A união tem que ter em todo tipo de arte marcial. Você não pode ficar isolado, você tem que. Cada um tem o que contribuir em si. Simbora. Pessoal do Edaldo, estamos indo. Vamos estar gravando aí nesses dias. Vamos estar gravando em dezembro com Braulio Estimas e fechamos, graças a Deus. Vai ter uma entrevista diferenciada com o Daniel 220 volts. É um garoto que vem revolucionando o jiu-jitsu. Ele é um Martin em pessoa, um coração gigante. E vai ser um podcast voltado para as crianças e para os pais entenderem como o esporte pode transformar a vida das crianças. Vamos estar com o Danielzinho aí 220 volts. Será uma honra para a gente. Até a próxima quinta. Boa noite. Simbora. Show. Bora, galera da luta. Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o da luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega!